Gente, a receitinha de hoje é de biscoitinho amanteigado. Eu vou fazer os biscoitinhos para aniversário do meu filho e eu vou dar a receitinha do biscoitinho que eu vou fazer para aniversário do meu filho para vocês. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo. Eu vou usar aqui, ó, 100 gramas de açúcar, 2 ovos inteiros, uma pitada de sal. Vou usar aqui, ó, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate, não é achocolatado. E vou usar 200 gramas de manteiga sem sal, colher de sopa de essência de baunilha. Cortei as minhas 200 gramas de manteiga aqui nesta vasilha. Agora eu vou misturar aqui com essa manteiga o meu açúcar. E vou amassar ela com um fouet até ela se misturar bem, esse açúcar com essa manteiga. Ó, já dei uma misturada aqui no açúcar com a manteiga. Agora eu vou acrescentar aqui os meus 2 ovos e vou misturar também aqui. Bati um pouco os meus ovos junto com o meu açúcar e a minha manteiga. Vou acrescentar aqui a minha essência de baunilha. Misturar aqui na minha farinha de trigo, ó, a minha pitadinha de sal. Misturei ela aqui na minha farinha de trigo. E vou peneirar a minha farinha aqui, junto na minha mistura de ovos e açúcar. E manteiga, claro. Ó, vou peneirar toda a minha farinha aqui, depois eu vou ter que botar a mão na massa para poder amassar os biscoitos. Não pode amassar muito biscoito, biscoito não é massa de pão. Tem que amassar o mínimo possível. Farinha já peneiradinha. Agora, vou dar uma misturadinha nele aqui com a colher. E depois eu vou pôr a mão na massa. Agora eu vou misturar com a mão até dar o ponto. Só uma misturada assim, não pode solvar a massa. Se precisar, como hoje aqui tá muito calor, eu vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Aí vocês vão sentindo o ponto da massa do biscoito de vocês. Eu não sei se vai precisar, mas se precisar eu vou botar um pouquinho mais de farinha. Pouca coisa. Só misturar com as pontas dos dedos. Não pode solvar muito essa massa. É massa de biscoito, não é massa de pão. Tá maciazinha. Bem amanteigada, biscoito amanteigado. Minha massa já deu ponto. Eu não vou pôr mais farinha, ó, que ela não precisa de mais farinha. Ela tá assim porque hoje tá muito calor aqui em Portugal, é verão. Então, mas ela já está pronta. Eu vou dividir a massa no meio, porque metade da massa eu vou colocar metade da massa eu vou misturar aqui o meu chocolate em pó e a outra metade eu vou deixar ela dessa cor mesmo. Dividi minha massa em 2 partes, vou colocar uma aqui nesse saquinho e vou levar para a geladeira.
deixar lá na geladeira. E vou misturar a massa, as 2 colheres de sopa de chocolate nessa minha massa aqui. Agora eu vou misturar o meu chocolate. E depois que eu misturar todo o meu chocolate nessa massa, eu vou colocá-la num saquinho também e vou levar para a geladeira. Vou deixar as 2 massas na geladeira por 20 minutos antes de abrir a massa para fazer os biscoitos. Com a mesma massa, dá para fazer o biscoito de chocolate e o biscoito normal. Incorporei na minha massa minhas 2 colheres de sopa de chocolate. E vou colocar a massa dentro de um saquinho também. E vou levar ela para a geladeira. Eu vou deixar gelar por 20 minutos. Para depois abrir os meus biscoitos. Passaram 20 minutos. Tirei a minha massa da geladeira. Aqui eu coloquei 2 folhas de papel manteiga. Papel encerado, não sei. Papel manteiga, que eu gosto desse daqui marronzinho. E vou abrir a minha massa. Vou abrir primeiro essa. Aqui no meio dessas 2 folhas aqui, ó. Vou por aqui a massa aqui. E vou abrir ela com um rolo aqui no meio dessas 2 folhas de papel manteiga. Abri a minha massa, ó, numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa. E agora eu vou colocar ela um pouco lá assim, aberta mesmo, lá na geladeira, enquanto eu abro a minha massa de chocolate. Vou abrir a mesma coisa que eu fiz com essa daqui, eu vou fazer com a de chocolate. Vou abrir ela entre 2 folhas de papel manteiga, assim. Tá? Minha massa de chocolate também já aberta. Vou usar uma tampinha de garrafa de água e vou cortar a minha massa toda assim redondinha, ó. Tanto essa quanto a de chocolate. Vou cortar assim toda ela, marcar toda ela. Depois eu vou tirar as bolinhas, sobras da massa, eu vou amassar de novo, colocar na geladeira de novo por mais 20 minutos, para depois abrir de novo e continuar fazendo os biscoitinhos. Tem que apertar fundo, ó, para cortar mesmo. Ó, cortei tudo, as rodinhas, para poder ficar de tamanho igual. Agora eu vou pegar aqui na mão e vou fazer uma bolinha marrom, uma bolinha com a parte clara da massa, uma bolinha com a parte marrom, uma bolinha com a parte clara da massa, mais uma bolinha de massa marrom e mais uma bolinha com a parte clara da massa, ó. Eu cortei para ficar todos do mesmo tamanho, mas quem quiser fazer bolinha direto com a massa sem cortar, também pode fazer assim. Agora, eu vou encostar um no outro assim, uma cor de cada. Assim, ó. Ó, encostei no outro, agora eu vou dar uma achatadinha. Vou pegar eles na minha mão e vou fazer assim, ó. Achatar eles na mão assim, ó. Vai ficar o biscoitinho assim, de 2 cores, desse jeito. Uma assadeira untada com papel manteiga. Eu vou fazer todos os meus biscoitinhos desse jeito e vou colocar aqui na assadeira e vou levar no freezer para eles dar uma esfriada, uma congelada. Pelo menos uns 10, 20 minutinhos no freezer, depois põe no forno para assar.
Vou levar os biscoitinhos um pouquinho no freezer e depois eu vou colocar eles no forno para assar. Mais ou menos uns 15 minutinhos no forno, de 15 a 20 minutinhos a 180 graus, forno pré-aquecido. Agora eu vou assar os meus biscoitinhos, vou assar esses biscoitinhos e vou assar também os outros biscoitinhos de dinossauro que eu fiz para a festa do meu filho. Vou levar esse daqui ao forno agora, 180 graus, por 15 minutos mais ou menos. Os biscoitinhos já assaram, ó. Esse lado deles, como eles ficam, tá quente ainda. Esse lado aqui ele fica moreninho e esse lado ele fica clarinho. Assim já está assado. Não pode deixar ele ficar escuro aqui na parte de cima, não. É só na parte de baixo, ó, que ele fica moreninho. E os biscoitinhos já estão prontinhos. Estão super quentes. Agora eu vou deixar eles esfriarem. É uma delícia esses biscoitinhos. Espero que vocês façam essa receita. É muito boa mesmo, eu já fiz várias vezes e é muito gostoso. Então, biscoitinho aqui, ó. Biscoitinho 2 sabores, chocolate e massa branca. E esse foi o meu vídeo de hoje, dessa receita maravilhosa desses biscoitinhos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.